And we move along here to... Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje é uma quarta-feira, dia 14 de novembro de 2012. Portanto, a reunião é ao vivo. Iniciando a nossa reunião, vamos primeiramente nos conectar com a dimensão extrafísica, com nossos companheiros espirituais, colegas de trabalho, de estudo, orientadores, unindo pensamentos, sentimentos, movimentando as nossas energias, buscando também sintonia com o nosso Deus interno, com o nosso inconsciente puro, buscando as energias mais profundas dentro do nosso ser, exteriorizando-as e formando um campo vibratório luminoso, brilhante, claro, e juntamente com esses amigos criar uma egrégora bela, colorida, amorosa, voltada ao estudo e à pesquisa e ao debate fraterno. Muita paz a todos. Aberta está a nossa reunião. Bem, hoje nós temos um convidado também, que é o Dr. Júlio Geusa. Ele vai fazer 3 apresentações seguidas, confirmadas, né? 3 quartas-feiras seguidas. Cada quarta-feira será sobre um livro dele. Ele já tem 3 livros publicados, né? Então hoje ele vai abordar questões, vai expor, tá? Já algumas questões que foram enviadas anteriormente também estão anotadas ali, mas os presentes da internet e os presentes aqui na sala também é interessante que dinamizem, que façam perguntas, que levantem ângulos da questão. Basicamente, o tema seria evolução e... Evolução. Basicamente, o tema seria evolução. Bem, então antes do Dr. Júlio começar a conversar um pouco e a responder algumas questões, nós gostaríamos de colocar o seguinte, que a doutrina espírita, para as pessoas que estão acessando a internet pela primeira vez, alguns às vezes não têm essa informação, mas ela tem um aspecto científico, um aspecto filosófico e consequências ético-morais, né? A doutrina espírita não é uma religião institucionalizada, não tem hierarquia, não tem clero, não tem rituais, não tem símbolos, mas ela, por nos religar à criação, ao mundo extrafísico, teria um aspecto que poderia ser considerado religioso, embora não seja uma religião instituída, né? Nós dizemos comumente como consequências ético-morais, nesse sentido, não no sentido de institucionalização. E muitas vezes as pessoas questionam sobre a questão de como é que pode ser ciência, ser filosofia, ser religião, né? Então o tema evolução tem várias facetas, vários ângulos que vão tocar nessas questões aí. Então, antes de a gente ler a primeira pergunta que tem lá, você gostaria de fazer uma brevíssima introdução? Porque tem convidados excelentes que comparecem aqui, faz uma introdução de 20 minutos e liquida com toda a pergunta. Mas tudo bem. Júlio, fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Mas nessa introdução eu gostaria de colocar só uma linha de pensamento, primeiro, que fez com que fosse escrito esses livros da trilogia Evolução. Então, o primeiro, Evolução em Busca do Equilíbrio, o segundo, A Era do Espírito, Evolução também, e o terceiro, Evolução, Universos Paralelos. Então, eles compõem informações que nos colocam em uma situação, o primeiro, nos autoconhecendo, o segundo, a nossa posição em relação ao meio, Terra, plano astral, e o terceiro em relação ao cosmos, ou seja, a nossa existência frente ao todo. Então, é isso que compõe a trilogia Evolução, que foi orientada pelo espírito chamado Séforos.
Então, é importante que eu transmita essa como começou, porque eu, de um ponto de vista religioso, eu não era religioso realmente, não. Ainda não sei se eu posso dizer que sou, né? Por quê? Porque eu fui católico, tirando ali, até o casamento foi católico, então os sacramentos esses foram recebidos na Igreja Católica, e toda a minha formação médica, ela foi científica, então ela foi baseada em metodologia científica, o meu aprendizado. E até então, tirando os primeiros 3 anos da minha vida, que eu tenho alguns relatos mediúnicos, mas tirando essa fase, eu fiquei por muitos anos sem comunicação, sem nenhuma interação com o plano astral, que para mim, na verdade, se existisse bem, se não existisse, não fazia diferença. Eu levava a minha vida normalmente sem. Mas, em um determinado momento, dentro desse ponto de vista científico, eu me deparei com a situação de estar conversando com espíritos. Então... Uma pergunta, o seguinte, os seus livros você coloca inspirado por Séforos, né? Que a gente conhece já seu trabalho e apreciamos. Só para o pessoal compreender, não é propriamente uma psicografia inconsciente, nem uma psicografia consciente, ou como é que funciona isso, para o pessoal entender? Ou existe a questão do desdobramento, você recebe desdobrado? Como é que funciona no seu caso? Assim? Às vezes é coisa didaticamente, não é estanque, né? É um misto de vários aspectos, né? Mas então me coloque assim. Exatamente. Então, nessa situação, eu coloco como orientação espiritual. Por quê? Porque quando eu comecei a ter clarividência, clareaudiência, perceber que existiam espíritos à volta e que de repente estavam conversando comigo, primeiro que eu me deparei com uma situação que era difícil de compreender, dentro do meu patamar, dentro do que eu estava pronto para entender. E isso me levou em algumas situações até a pensar que eu estava enlouquecendo. Até já comentei com algumas pessoas aqui, com os amigos, que foi uma situação difícil, mas que depois acabei reconhecendo e sabendo como funcionava. E muitas pessoas acabam passando por isso da mesma forma. E nos flashes de clarividência, eles sempre foram orientados. Ou seja, no meu caso, não sei como é o caso de outras pessoas, mas era direcionado. Acontecia uma cena e aí eu estava prestando atenção naquilo e de repente aparecia uma parte energética, uma parte espiritual, astral, e o mentor espiritual explicava o que estava acontecendo, o que era o que eu estava vendo. Então ela foi orientada nesse sentido. Isso aconteceu durante mais de 1 ano e eu que me propus a escrever o primeiro livro. A partir do momento que eu me propus a escrever, então eles se propuseram a orientar a escrita do livro. Mas a orientação não é psicográfica, ou seja, não é tomada uma parte física e eu vou escrevendo com ou sem consciência do que eu estou escrevendo. Era uma orientação como se o Dr. Ricardo estivesse aqui do meu lado e dissesse, olha, vamos escrever sobre isso. E era escrito os trechos, só que quando os trechos eram grandes, eu começava escrevendo sobre essa orientação e entrava numa espécie de transe, e a hora que acabava ali, de repente, 1, 2 folhas, aí eu tinha que voltar, reler aquilo que eu tinha escrito, porque eu tinha já a consciência tinha se dissipado nesse meio. Então é assim que funcionou, e isso é a orientação direta desse espírito chamado Séforos. E uma característica que eu deixo também sempre clara é que para o plano espiritual não importa um nome que se dê. Eu digo, eu dei o nome Séforos porque eu precisava de um nome para colocar no livro,
Por quê? Mas quem precisava era eu. Ele não precisava, os outros orientadores juntos também não precisavam. Na verdade, as pessoas que fossem ler também não precisavam de estar escrito orientação. Mas eu achava que, de repente, aquela situação de ter um nome para colocar, me colocaria numa situação mais confortável, talvez. Eu não sei. Mas é uma entidade que está mais presente no processo, né? O Cefros é uma entidade, né? Exatamente. Não um grupo, né? É uma entidade. Tá. É uma entidade, só que existem outros orientadores, certo, como se fosse um mestrado, em que a gente tem aquele que vai assinar pelo mestrado ou pelo doutorado, mas tem outros professores orientadores. Ok. Está bem explicado. Então tá. Bom, temos uma pergunta já sobre a questão da evolução, né? Então vamos lá. Com o conhecimento científico de hoje, podemos associar a evolução com o desenvolvimento espiritual? Perfeito. Isso é uma coisa importantíssima. Porque nós nos deparamos com algumas situações, como eu me deparei, como eu dei o exemplo, em estar em um desdobramento mediúnico, em qualquer estado alterado de consciência, começar a perceber um plano diferente, com entidades, ou seja, espíritos, ou melhor, mentes que habitam esses planos, que também somos nós, e de repente não sabe o que fazer. E aí, às vezes nós nos tornamos até presas fáceis de certos fanatismos religiosos. E isso é um cuidado que tem que ter. E dentro desses anos, não muitos, mas foram 4 para 5 anos, com contato com esses orientadores, eu percebi que a ciência, ela está absolutamente correta dentro do plano físico. Mas existe um plano extrafísico. Só que em nada entra em atrito, não é barreira nenhuma o que a ciência sabe com o plano astral. Ele é uma sequência, que na verdade é uma sequência inversa. Primeiro forma-se um plano astral, depois um etérico e por fim o físico. A energia, ela é da mais sutil e à medida que se afasta da fonte, ela vai se tornando mais densa. E o Big Bang, na verdade, que a ciência fala, que ela descreve com muita propriedade, com muito estudo, são horas de estudo descrevendo, que realmente aconteceu, mas aconteceu com a energia saindo do plano etérico e entrando no plano físico. Ou seja, é um choque dentro da vibração energética etérica que faz com que ela se torne mais densa, e aí criou-se o plano físico. E dentro do plano físico, ele segue absolutamente todas as leis físicas. Por isso que a ciência dentro do plano físico sempre vai ser soberana, assim como a ciência dentro do plano astral conhece e estuda as leis do plano astral, do plano etérico, idem. Então nós estamos dentro de faixas vibratórias e dentro de universos, que é o título terceiro, que é Universos Paralelos, falando desses 3 planos. Então, respondendo a pergunta, sim, elas sempre vão andar juntas. Mas aí vem uma outra situação. É a religião que anda junto? Não. É a espiritualização. A religião, ela é uma criação humana. Ela tem alguns braços desnecessários com rituais, com uma série de fantasias que foram criadas para impor uma divindade. Isso hoje é desnecessário. Por quê? Porque nós estamos num patamar intelectual que faz com que nós
questionemos mais esse ponto de vista religioso. E é isso que está fazendo com que está aumentando o número de ateus e não religiosos. Isso são dados desse ano do Instituto de Pesquisa sobre Religião, e está aumentando. Por quê? Porque por uma questão puramente evolutiva, o nosso patamar evolutivo intelectual, ele não permite mais fantasias grosseiras como os nossos avós e bisavós permitiam que acontecesse. Então, é muito mais fácil que nós deixemos todas as religiões do que nós entremos em uma que seja fantasiosa e que não supra as nossas dúvidas, que não os nossos anseios evolutivos não sejam supridos. Até esse momento dessa colocação, alguém de vocês, o microfone está aí, só passar, né? Alguém de vocês gostaria de levantar algum ângulo do que foi falado, algum termo utilizado, alguma expressão, clarificar mais alguma coisa, para tornar assim dinâmica a nossa conversa? Val, quer colocar alguma coisa? Está aí o microfone? Então testa. Questionar, até hoje eu me encontrei com um francês, agora hoje à tarde, né? E aí perguntei para ele, né, se ele conhecia a doutrina espírita ou Allan Kardec. Não, né? Como eu já perguntei várias vezes quando eu viajo, assim, e ninguém conhece lá fora, que sabe o que é espiritismo e o que é Allan Kardec. E aí eu falei para ele, né, que Allan Kardec era francês, não sei o que. Aí ele perguntou, por que no Brasil então o espiritismo é tão, né, desenvolvido, e já que Allan Kardec foi francês, né, na França e mesmo outros países da Europa, qualquer país da Europa também, essa espiritualidade ainda não chegou lá, né, dessas pessoas, né. E aí eu dei uma explicação, mas eu acho que a minha explicação, para mim, eu não me convenci muito, porque já foi explicado, mas não me recordo muito bem, assim, sabe? Então, por que no Brasil, a gente vê no Brasil muitos centros espíritas, e lá fora as pessoas nem sabem que existe isso? Ok. Nós dois participamos. Assim, eu vou te passar o meu ponto de vista. O Brasil, ele é muito aceptível às miscigenações, a tudo. Nós não restringimos, nós somos abertos, mais abertos, e como um povo latino, nós também temos uma religiosidade maior. Então foi mais fácil que entrasse aqui uma doutrina que fosse menos religiosa e que suprisse mais as dúvidas daqueles que estavam procurando mesmo e estavam abertos. É difícil, por exemplo, se nós conversássemos sobre reencarnação com quem não é reencarnacionista, um evangélico, um católico fervoroso, digamos assim. Por quê? Porque eles têm as suas linhas de pensamento. E se eles colocarem em dúvida a entrada de um pensamento, como o reencarnacionista, que é forte, por exemplo, eles quebrariam a corrente que está mantendo a religião. Então, para ter uma ideia, eu estava conversando 2 semanas atrás com uma pessoa que ela convive muito com um grupo de formação de padres. E essa pessoa falou, dentro lá do seminário existem linhas que são reencarnacionistas e que não podem demonstrar a sua tendência, né, ali a ser reencarnacionista,
porque senão deixa de ser uma religião milenar, como a católica, com uma base não reencarnacionista. Mas a gente vê que as próprias pessoas estão, por uma questão lógica, por uma questão de evolução intelectual, ninguém precisa convencer o outro, quando estiver pronto, vai aceitar espontaneamente. Então a gente vê que em vários pontos já está essa maturação de que existe um plano extrafísico, já está crescendo. E até dentro da ciência mesmo, com criação de modelos evolutivos. Então isso está se abrangendo. Além dessa questão bem lembrada por ele da parte psíquica, psicológica do povo brasileiro, que tem essa característica de mais abertura, etc., há a informação de que muitos daqueles pioneiros da doutrina espírita na França, muitos reencarnaram no Brasil. Até mesmo porque os estudos, as percepções do plano espiritual verificaram essas peculiaridades daqui como uma terra mais fértil para essa semente. Como era importante que naquela época fosse na França. Naquela época o Brasil não teria divulgação praticamente nenhuma, seria complicadíssimo, que começar na doutrina espírita em 1800 e pouco no Brasil. Né? Então tinha que ser na França mesmo, ou França ou Inglaterra. Então, há muita gente, tem até umas curiosidades a respeito. Por exemplo, na cidade de Franca, no estado de São Paulo, cujo nome Franca foi, diz o pessoal de lá, que eles queriam colocar o nome, quando fundaram a cidade, de França, mas aí acharam que era um pouco complicado e mudaram para Franca, que é uma palavra que também é uma palavra que tem um sentido bom, uma pessoa franca, aberta, né? Então, em vez de colocar França, em Franca reencarnou uma quantidade de espíritos franceses também, ligados aos primórdios da doutrina espírita, bastante grande. E houve um momento na história do Brasil que em Franca a maioria da população era espírita. Teve até um time de vôlei que disputava com esses grandes times da Liga Principal de Vôlei. O nome do time era Emmanuel, certo? Eu assisti, inclusive, na televisão, quando era menor, assim, quando era mais novo, o Emmanuel jogando contra Flamengo, contra o Vasco, contra o Emmanuel jogava, entende? Então era um time de vôlei de Franca fortíssimo, o Emmanuel. Né? Então, são coisas que aconteceram no Brasil. Né? Então, isso foi direcionado e foi percebido que era uma característica que favorecia isso. Né? Acho que é isso, né? Sim. Bom, uma pergunta interessante, Val. Talvez vocês podem levantar. Você quer outra coisa? Microfone para ela. Outra coisa que vem. Não, tudo bem, pode ser, né? Pode. Tá. Bem pertinho do microfone, senão lá... Não, eu li um livro, eu estou tentando lembrar o nome, que fala daquela noite de São Bartolomeu. Da Ivone Pereira? Não sei se foi da Ivone Pereira, que fala justamente muitos personagens dessa situação na França reencarnaram no Brasil, estão ligados inclusive ao Chico Xavier. Uhum. Eu não me lembro agora, minha memória me atrapalha. Bem. Mas existe, eu estou lendo seus livros, eu estou no segundo. Eu percebo cada vez mais pelas notícias e mesmo por essa revelação, né, que cada vez mais há esse pensamento, não religião institucionalizada, mas o pensamento religioso, sei lá, e a ciência estão se chegando. O microfone não mexe. Estão se chegando. Não é? Eu percebo isso, a ciência explicando. Agora, meu marido falou que a ciência está tentando provar a existência da alma. Ele ouviu uma notícia aí, não sei. E lendo esse livro eu vejo que há uma explicação científica para tudo, né? Por essa evolução toda. É isso. Bem, seguimos? Sim. Vamos lá. Então, Helena, lê a segunda questão aí. Como é o processo evolutivo do espírito? Perguntas que
são necessárias para a nossa vida? São perguntas que nós precisamos saber responder. Por quê? Porque não é nada mais do que um manual de existência. Saber sobre o espírito. Ou seja, nós somos espíritos. Nós não somos um corpo físico. E uma representação bem simples, para quem já assistiu aquele teatro de marionetes, acharmos que nós somos o corpo físico é acharmos que somos as marionetes. Ou seja, no teatro de marionetes forma-se um mundo para a marionete e alguém por trás está mexendo a marionete. Então, nós é da mesma forma. Por mais que tenhamos a impressão que o nosso pensamento está coordenando a partir do corpo físico, não é assim que funciona. Nós temos uma mente que coordena tudo. E ela transmite vibratoriamente o comando para o cérebro físico. O cérebro físico é um transmissor. Ele codifica primeiro a informação vibratória da mente, codifica em uma ordem neuroendócrina, e aí nós fazemos essa projeção dentro do meio físico, como a marionete faz. Então, nós somos mentes imortais. O nosso corpo físico, ele é só o meio de manifestação dentro do corpo, dentro do meio físico. Se nós pegarmos, por exemplo, um protozoário, um ser unicelular, ele só tem uma célula. Mas se nós formos ver no microscópio, ele tem o seu meio de locomoção, ele se alimenta caçando as suas presinhas ali, que geralmente são bactérias, restos orgânicos, e ele se alimenta, ou seja, ele engloba o que ele vai se alimentar, ocupa o que ele não vai, o que ele vai para se manter vivo, e expele o restante. Então, o fato dele estar fugindo dos seus predadores, se a gente encosta, ele tem uma célula só. Se nós encostarmos alguma coisa nele, ele vai retrair essa parte e vai fugir para o outro lado. Isso é instinto. Isto, se nós formos prestar atenção, o nosso corpo físico, ele faz exatamente a mesma coisa, com uma diferença. 100 trilhões de células para fazer a mesma coisa que aquela única célula fazia. Só que agora, com conjuntos celulares altamente específicos e qualificados para exercer cada uma das suas funções. Eu vou dar um exemplo. Ele ingeriu alguma coisa, ou seja, ele estava lá no seu meio aquoso e entrou em contato com alguma matéria orgânica, ou com uma bactéria, por exemplo, ele englobou. Ele vai formar uma coisa chamada vacúolo, e dentro desse vacúolo, que é uma bolsa, ele vai jogar enzimas digestivas. Aquele vacúolo vai digerir e jogar para dentro do citoplasma o que ele vai ocupar, e o resto expele. Nós, quase 4 bilhões de anos de evolução, vamos comer alguma coisa, nós comemos, passa pelo esôfago, que, por exemplo, o paramécio, que é o protozoário que eu estou dando exemplo, também tem, entra dentro do nosso vacúolo, o estômago, é projetado enzimas ali para dentro, ele vai absorver o que precisa e o que não precisa, dentro das vilosidades intestinais, e vai jogar para fora pelo excremento. O que mudou? As especializações. Hoje nós temos grupos para trabalhar para absorver cada uma das situações. Então vejam que desde esse ser, esse protozoário, o nosso corpo físico foi
se melhorando. Mas quem que estava por trás dele? Porque aquele corpinho físico também era uma marionete. Ou também era o boneco do ventríloco, que é o mesmo exemplo. Quem está falando é o dono do boneco. Então o que que acontece? Ele já tem um psiquismo e é reacionário. Por quê? Porque ele busca a presa e foge do predador. Mas ele tem só uma célula. Esse psiquismo, ele vai continuar aprendendo, entrando e saindo de corpos no decorrer de milhares de vidas até chegar a nós, quem? Espíritos intelectuais, ou ao nosso corpo físico com essa estrutura que nós temos. Mas eu falei até chegar aqui, tá certo? Não. Porque dentro de uma linha evolutiva, nós percorremos 1% da nossa evolução. Então, ou talvez menos, o que quer dizer isso? Que o nosso corpo vai continuar evoluindo. Se nós formos pegar os corpos físicos de 20 ou 30 mil anos atrás, a gente vai dizer, olha, homem das cavernas. Mas se nós colocarmos uma roupinha bonitinha, fazermos a barba, pentearmos o cabelo e soltarmos aqui, ninguém vai saber que ele estava vivendo há 30 mil anos atrás. Por quê? Porque o que mudou foi o psiquismo que habitava aquele corpo. Agora está melhorado, muito melhor. E por quê? Pelas experiências que nós temos. Quando eu falei que o paramécio, o protozoário, ele é reacionário, é porque todos nós somos. E estamos sendo desde que fomos criados. Então, quando um grupo celular, eu estou falando, tentando trazer de uma forma mais branda possível, mas eu sou obrigado a entrar dentro de biologia, bioquímica e outras, antropologia. Mas isso são coisas que podem ser estudadas em casa. Então, não é fantasia, isso é ciência. Quando os primeiros grupos moleculares se uniram, eles se isolaram, formando uma membrana. E dentro dessa membrana isolada, eles reteram ali dentro vida na forma elétrica. Quando essas células estavam no mar, no sal, elas tinham um meio que do lado de fora tinha uma carga e elas isolaram o citoplasma, a parte interna, com uma outra carga. Então qualquer estímulo externo fazia uma coisa chamada despolarização de membrana, uma descarga elétrica. E isso é vida. A partir daí nós dizemos que existe vida no corpo físico. E a partir daquele momento, toda a interação com o meio, todo o contato com outro ser, com outro protozoário, com uma bactéria, com o que quer que seja, gerou ondas de energia, ondas mentais. E estas ondas mentais foram se acumulando dentro do campo energético, vibratório daquele serzinho. Isto chama-se mente. E a mente começou a arquivar todos os dados relativos à interação com o meio. E eles serviram para análise e julgamento na tomada de decisões, que nunca mais foram esquecidas, mas que foram formando o instinto, os automatismos e a capacidade de análise e julgamento chamado inteligência que nós temos hoje, mas que são nítidas desde esses seres unicelulares. Bem, então vejamos, temos algumas considerações bem interessantes, né? Vocês podem ir pensando no que gostariam de questionar sobre o que foi falado. Eu me reporto assim a dois autores
que fazem referências bem clássicas na literatura espírita sobre essas questões. Um deles é o André Luiz, através de Chico Xavier, que escreveu um livro sobre exatamente a evolução, desde a célula primitiva até a fase humana, que o nome do livro é Evolução em Dois Mundos, onde detalha todas as modificações celulares, dos protozoários, das células, né, a formação do sistema nervoso, a formação do corpo energético, da ligação do corpo mental com o corpo etérico. Tudo isso é detalhado nesse livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, médium Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Para quem quer algum referencial no Livro dos Espíritos, a pergunta 540 traz essa questão, onde referencia que a evolução do espírito começa no átomo até o arcanjo, ou seja, um espírito superior, né? Então ali tem essa referência inicial. Mas então, só para todo mundo ficar assim bem situado, que isso aqui é algo perfeitamente definido dentro da doutrina espírita, porque às vezes uma pessoa está entrando, mas será que ele está falando alguma coisa diferente? Não, está detalhando, mas está absolutamente inserido dentro do contexto que a gente estuda na doutrina espírita, né? Nos livros básicos de autores absolutamente confiáveis. Bem, eu volto a indagar. Alguém gostaria de levantar algum ângulo, alguma questão, ou da internet, se já há alguma pergunta também, né? Eu queria só perguntar uma dúvida que eu tenho no primeiro livro, né? Não sei se eu estou certa. Existe uma evolução da vestimenta, que seriam os corpos, uma evolução física, e uma paralela uma evolução do espírito. Está certo isso? Eu concluí certo? Na verdade, um vai influindo no outro. Isso, exatamente. Agora sim. Perfeito. Agora Exatamente. sim. Então, assim, elas andam juntas. Então, nesse sentido, poderia dizer paralelas, mas como elas interagem o tempo todo, então é melhor dizermos juntas, né? Porque muitas pessoas pensam que o espírito evolui separado do corpo separado, como se fossem coisas diferentes. Eu sei que você sabe que não, mas para ficar bem claro para o público, né? A ideia de evolução paralela são coisas como se fossem diferentes, paralelas. Não, elas se tocam, é concomitante. O espírito evolui no processo de ligação do corpo, e o corpo se transforma pela própria influência do princípio espiritual. Não, exatamente. Né? Então, justamente nesse processo que, como nós somos seres que portadores de uma mente, e essa mente são os dados de análise. Então, cada vez que nós iniciamos uma existência física, nós vamos acumulando dados durante essa vida toda. Quando nós deixamos o corpo físico, nós temos um arsenal mental para análise e síntese muito maior. Então, nós estaremos moldando mentalmente o próximo corpo físico com os dados que nós vamos acumulando sempre. Então, esse seria o processo de... Automaticamente o corpo físico já... Acompanhamento. Exatamente. Exatamente. Bom, seguimos aí? Pergunta da internet, Ótimo. mas foge um pouco. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. É do Carlos Lopes, São Lourenço, Minas Gerais. Minas Gerais. Doutor Júlio, o caso do pai que esquece a filha, bebê, no carro, e ela veio a desencarnar, o pai, por causa da culpa, pensou em suicídio. Qual sua visão espiritual desse caso? Envolve tanta coisa, né? Mas, são muitos pontos a serem vistos. Basicamente, para o pai, não foi por querer, ou seja, não foi um assassinato. Dentro dessa lei, onde não existe injustiçados, não existe vítima, o fato dele ter esquecido
libertou a filha do corpo físico. Então existem as programações existenciais em que o tempo de vida não precisa ser longo, mas sendo curto é o suficiente para suprir o que ele precisava. E isso muda, pode ser meses, pode ser anos, décadas, mas para o nosso ponto de vista, a morte pode ainda ser considerado o fim, o que não é verdade. A morte é só um processo de transição, libertação do espírito. Ou seja, a nossa essência é espiritual. Nós estamos temporariamente vestindo. Então, quando a gente disser coitado, morreu, não é bem assim. É coitado, ficou. Aliás, é ele que vai sofrer, né? Não ela. Tá? Então, assim, esse é um ponto de vista importante. Se não foi feito porque quis, ou seja, não gerou de si uma lesão a outro, ele pode ficar tranquilo com a sua mente. A pior coisa que um espírito encarnado pode fazer é atentar contra a sua vida física, porque os problemas não vão deixar. Nós somos espíritos imortais. Então, se nós pensarmos que precisamos depois que desencarnarmos, vamos fazer alguma coisa, é um grande equívoco. Porque se for fazer alguma coisa, faça agora. Já comece fazendo. Porque depois não vai mudar nada. Vai continuar pensando exatamente como está pensando. Então, dentro desse processo evolutivo, hoje nós temos maturidade suficiente para entendermos que somos espíritos, que vamos desencarnar, mas que nós precisamos alimentar esta mente como nós estamos fazendo há muito tempo. Então, voltando à resposta, o consolo e a compreensão das pessoas que estão em volta para com esse pai é importantíssimo. Quanto à criança, libertou-se, não sofreu, principalmente em criança, o resgate é prévio. Ou seja, o que acontece? Já desde a formação do corpo físico, nós temos sistemas físicos que nos desligam automaticamente sobre qualquer perigo. Nós perdemos a consciência. Vou dar um exemplo. Quem tem pressão baixa, por exemplo, se fazer qualquer cortezinho pequeno no dedo, olhar para o sangue, a pressão cai e a pessoa desmaia. Ela se desliga. Por quê? Porque é um mecanismo de autodefesa e que influi na libertação do espírito. Quando uma pessoa tem um sangramento e morre por hemorragia, ela, antes da morte, ela já está dormindo, porque a hemorragia causa hipóxia. Hipóxia põe em coma. Coma é sono. As situações de estar preso num carro faz um aumento da taxa de CO2, dióxido de carbono, faz sono. A pessoa morre dormindo, então não estava sofrendo. Antes de sentir qualquer efeito externo ao corpo, já estava sedada fisicamente e mentalmente inconsciente. Ok. Sobre essa questão da criança e se alguém quiser levantar algum outro ângulo, fique à vontade, eu também posso participar. Não sei se eu entendi direito ali na pergunta, mas eu tive a impressão de que o pai estava bebendo. Bebendo? Mas bebendo? Não, gostava não. Não? Ah, não, então tá. Mas vamos dizer que estivesse. Né? Não teve a intenção. Entendi. Bebendo, saiu ali do carro, foi beber. Não teve a intenção. Tudo bem, não teve a intenção. Mas o pai não tem a responsabilidade de zelar pelo bem-estar dos filhos? Sempre.
Senão parece... Sim, Eu exatamente. não sei. Não, exatamente, sempre. Isso é fundamental. Mas, por quê? Vem uma coisa que às vezes, assim, essa resposta às vezes choca, mas é a real. Tem a responsabilidade, por quê? Para ele mesmo, não para o outro, não para o filho. Por quê? Porque nós temos um campo de energia em que ele só vai permitir que nós passemos por algum tipo de situação se a nossa energia for compatível com. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que antes de sermos filhos dos nossos pais biológicos, nós somos fruto de uma criação muito maior. Se os nossos pais biológicos zelam por nós, o universo, a engrenagem como um todo, zela muito mais dentro da sua perfeição. Então pensa assim, se nós temos um pai zeloso, nós temos um pai muito mais zeloso que é o Criador. Então, ele não permite que ninguém passe por uma situação que não precisa passar. Por quê? Porque para cada situação que nós criamos, que nós passamos, que criamos, que eu digo assim, eu, usando o meu livre-arbítrio, eu vou fazer isso. Eu gero uma energia para mim. Então, dentro de N exemplos que poderia dar, eu vou dar o exemplo que essa criança já tinha uma programação existencial para desencarne precoce. Então, independente se fosse naquela situação, se fosse um atropelamento, independente do que fosse, a engrenagem cósmica estava caminhando para isso. Mas o pai poderia ter se poupado da autoagressão psicológica que ele está passando agora, passar por esse sofrimento, se ele tivesse bebendo realmente. Então, assim, ia adiantar o fato dele tá bebendo, não bebendo no desencarne da criança? Não. Tem gente que você vai no supermercado, deixa a criança dormindo no carro. É até bastante comum. Exatamente. Né? Tem gente que tem consciência de quanto tempo uma criança aguenta dentro de um carro fechado. Tem gente que não tem. Né? Uhum. Tem gente que deixa a fresta, tem gente que não tem. Então, tudo vai de acordo com a consciência da pessoa também. Né? Sim. Exato. Mas entendeu assim a filosofia da perfeição da engrenagem da qual nós fazemos parte? Inclusive eu colocaria o seguinte, então alguém fala assim, não, então nesse caso, eu sei que não é isso, então nesse caso vocês estão isentando o pai completamente. Ninguém, está escrito no Evangelho, não julgueis para não ser julgados, porque automaticamente o pai colhe a consequência da sua distração exagerada e do seu desligamento, seja do que for. Se alguém está sofrendo mais com isso, não sou eu, nem você, nem ele. Quem está sofrendo mais com isso, provavelmente é o pai. Então, a consequência automaticamente vem. E a gente não deve engrossar essa energia de culpa, de julgamento, mas enviar para ele as melhores energias de compreensão, de recuperação, de superação dessa dor, que deve ser uma dor imensa, certo? Então, ele disse, não, o que é que vai acontecer com ele? Não vai acontecer, não. Já aconteceu, ele está sofrendo horrores, entende? Imagina a gente numa situação dessa, deve ser uma coisa dolorosíssima. Então, automaticamente colhe, entende, a consequência. Como ele disse, ele poderia não passar com isso se ele tivesse vencido essa questão de estar conectado, de não estar tão distraído, etc. Certo? A criança iria desencarnar por outro mecanismo parecido, porque era mais ou menos a época programada. Tá? Mas como ele não tinha superado isso ainda, ele infelizmente teve que amadurecer, passar por essa dor. Entende? E só merece a nossa compreensão e apoio energético. Pode assim esperar, né, que uma situação dessa tão dolorosa para esse pai, né, possa assim facilitar a ele rever algumas questões, né? Possivelmente ele tem questões importantes a ver, né? Porque como falasse, ansiedade,
pessoa muito agitada, sei lá, tanta coisa que pode estar embutido aí, né? Que fez com que ele esquecesse o próprio Exatamente. filho, é algo assim muito, muito sério. Sim. Uma coisa importante, vamos nos reportar rapidamente a todos os livros de psicografia de pessoas que já desencarnaram. Alguém já leu algum relato em que o espírito dizia assim, é culpado mesmo, pode prender? Não. Ninguém. Por quê? Porque não existe isso. Quando se passa para o plano espiritual, por mais que esteja revoltado com a situação, é pela falta de conhecimento justamente dessa engrenagem que nós estamos falando agora, da perfeição dessa engrenagem. Porque a hora que o espírito ele percebe que faz parte de uma engrenagem perfeita, em que começou lá naquela fase lá atrás, e ela sem parar está correndo sempre em um ritmo absoluto e perfeito, começa a compreender que não existem culpados. Então está lá na psicografia, tem a história ali do filme do Chico Xavier, em que a psicografia fez com que fosse absolvido o réu, né, do tiro que deu uma criança na outra lá, um adolescente. Então nenhum em consciência no plano astral vai dizer que foi vítima, porque não existem vítimas. Aquilo tudo estava programado. O que a gente consegue ler é que eu estava sentado, de repente desacordei e acordei aqui, junto com a vovó tal, com o vovô tal, não sei o que aconteceu naquele momento, não senti nada. Hoje eu posso ver que o fulano não tem culpa, ciclano não tem culpa. Ou seja, não tem culpa, porque não existem culpados. Nós só podemos gerar energias contra nós mesmos. Isso nós já falamos aqui algumas vezes, e eu acho que talvez seja importante nós gastarmos 5 minutinhos para explicar como que funciona. Isso está no primeiro livro, então, como nós estamos mais ou menos discutindo o primeiro livro, sobre a lei do karma, ou lei de ação e reação. Eu vou colocar em alguns termos. Primeiro, não é 8 ou 80, existem energias que comandam isso. Mas no exemplo do livro eu roubei uma pessoa numa vida passada. Então eu depositei dentro do meu campo de energia uma energia que funciona como se fosse um imã de propensão ao roubo. Olha, essa palavra é perfeita e muito importante. Propensão. Propensão. Por que é um detalhe importante? Porque, na realidade, até o termo que você usou antes, programado, eu até faria uma pequena adaptação, aproveitando essa questão da propensão, que é excelente. E não é que a gente esteja programado exatamente para que eu seja roubado por tantos reais naquele dia, naquela tarde, naquela esquina. Não, não é isso. É que eu trago uma propensão energética, uma fragilidade, eu uso o termo predisposição, até eu costumo usar muito, e traz uma predisposição energética de situações naquela área. Quer dizer, se não fosse no carro, a criança seria uma coisa parecida na época aproximada. Aquele espírito traz aquele imã energético que predispõe, que leva uma tendência forte naquele sentido. Então, eu queria só frisar isso, claro, porque isso é bem interessante. Perfeito. Então, nós trazemos dentro do nosso campo de energia essa predisposição. Então, eu vou dar o exemplo, eu trouxe essa predisposição ao roubo. Trouxe por quê? Porque nem sempre numa mesma encarnação a gente consegue drenar, dissipar, pagar, o termo que se queira usar, tá? Mas lembrando que pagar é o menos correto, porque exato, a gente não, para pagar, a gente paga a alguém, e na verdade nós estamos pagando para nós mesmos, então nós estamos nos reequilibrando energeticamente. Então vejam só, eu criei essa energia em algum momento no passado, vivi algum tempo, não foi suficiente para que eu drenasse essa energia, eu desencarnei.
Então, eu trago comigo esta energia. A hora que eu trouxe, agora eu visto outra personalidade, mas com aquela energia que eu vim produzindo desde o começo da minha existência. Mas nós estamos falando agora da energia de propensão ao roubo. Então, eu trazendo essa energia de propensão, eu posso me esconder aonde eu quiser. Que se tiver alguém para ser assaltado, roubado, será eu. Eu costumo dar o exemplo, que também está no livro, numa praça, passam 2.000 pessoas por dia. E tem alguém lá à espreita para roubar, assaltar ou roubar alguém que está naquela praça. Quem é que ele vai roubar? Aquele com predisposição, com propensão a ser roubado. E por quê? Esse é um outro fator importantíssimo. Eu falei que nós somos mente e não somos o corpo físico. A mente é suscetível à energia, coisa que o cérebro físico não reconhece. Então, se eu estou próximo do Dr. Ricardo e ele está sentindo a minha energia, não é o corpo físico do Dr. Ricardo que está sentindo essa energia. É a mente do Dr. Ricardo que está sentindo essa energia, analisando a minha energia. Então, a energia chega primeiro. Eu não preciso falar com ele para que ele receba a minha energia e tenha uma primeira impressão de quem sou eu ou da minha intenção. Então, se tem alguém com propensão a assaltar uma outra pessoa que está na praça, a energia de quem está passando está alcançando o assaltante. E aquela energia que vai fazer com que ele ache que aquela pessoa é a mais propensa a ser assaltada. Então, se depois ele for a fazer uma avaliação fria, calculista, ele poderia dizer, deveria ter assaltado aquele lá que era magrinho, pequenininho, que parecia que tinha bastante dinheiro. Não sei por que eu fui assaltar o cara com 1,90 m, 120 kg. Ou seja, tem coisas que acontecem, é seguido uma linha que não é de raciocínio, mas de energia. Então, a pessoa recebe aquela energia e desenvolve, ele reage àquela energia. Então, ele assaltou, ele optou por assaltar aquela pessoa. Então, é porque aquela pessoa estava transmitindo uma energia de propensão ao roubo. A hora que aquilo acontece, ela drena aquela energia que ela tinha produzido no passado, liberta aquela pessoa, por isso de uma forma também que às vezes é chocante, mas nós deveríamos agradecer aquela pessoa que nos assaltou, porque ela nos libertou de uma energia kármica que nós produzimos no passado. E por uma pena, ele usou do seu livre-arbítrio para produzir uma energia agora para ele, para ser quitada no futuro, a partir daquele momento. E a mesma situação acontece no desenvolvimento das doenças. Nós produzimos essa mesma energia pesada, densa, a nível mental, porque é o nosso pensamento que cria. Ninguém coloca pensamento na cabeça de ninguém. Ninguém faz com que desenvolva a doença em outra pessoa. O que acontece é que nós desenvolvemos, pela nossa fragilidade mental, energias densas, e essas energias elas vão somatizar no corpo físico. E somatizando, nós vamos desenvolver doenças. E por quê? Para gerar reequilíbrio. Porque nós iniciamos o nosso processo em equilíbrio. Só que em função dos nossos pensamentos e consequentemente os atos, nós geramos desequilíbrios mentais, que são essas energias. Mas como a engrenagem é perfeita, ela automaticamente gera uma situação para que nós possamos drenar a energia que nos deixa em desequilíbrio. Até lembraria, já passo a palavra, lembraria o seguinte, que essa predisposição, por hipótese, ao roubo,
ela pode ser reequilibrada, um indivíduo passando por situação de ser assaltado, desde que ele reformule o seu posicionamento mental. Porque, na verdade, se ele é assaltado, ele continua com o mesmo tipo de atitude mental ou atuando, dando desfalque na repartição, ou enganando não sei mais o que, ele vai continuar sendo assaltado nessa ou em outras vidas. Não é porque eu roubei tanto, então agora fui roubado, está tudo bem. Não muda absolutamente nada, se ele não mudar o seu interior, certo? Outro detalhe também interessante é o seguinte, que essa predisposição para passar aquele tipo de situação pode também ser resgatada ou reequilibrada de uma forma completamente diferente. Né? Ou seja, ao invés de passar por a situação e resolver a situação, ele ter atitudes construtivas, amando, trabalhando, produzindo, apoiando, né? Onde ele vai drenar essas energias de uma forma produtiva. Então, não é absolutamente necessário que ele passe pela mesma situação, porque senão seria interminável, né? Por isso que eu falei, não é 8 ou 80. Ou seja, se roubou, vai ser roubado. Então, não é assim que funciona. Funciona como um medidor de energia. Se produzir uma energia X aqui, vai ter que drenar uma energia X. Como vai drenar? Se é passando por uma situação, ou como o Dr. Ricardo falou, consumindo através de um trabalho produtivo, essa energia vai ter que ser dissipada, porque essa energia gera desequilíbrio. E nós estamos todos unidos energeticamente, todos. Então, o meu desequilíbrio acaba afetando o desequilíbrio do grupo à volta, e isso torna-se uma corrente. Uma corrente, como também está escrito no primeiro livro, em que, se eu disser, pensa em 10 pessoas que você conhece, e vão pedir para essas 10 pensarem em outras 10, e cada uma dessas outras 10 em outras 10, automaticamente nós criaríamos uma corrente que ligaria o planeta todo, físico e extrafísico. Por quê? Porque conhece 10, uma delas já desencarnou, já está no astral, essa conhece 10 do astral, e assim sucessivamente. Então, o desequilíbrio energético de uma pessoa, por isso a nossa importância no cosmos, a nossa responsabilidade, é de estarmos em equilíbrio. Porque o meu desequilíbrio pode afetar o desequilíbrio do outro. E de uma forma, um exemplo básico se uma pessoa está de mau humor, o outro chega perto, rapidamente pode se contaminar. Ou o inverso. Ela está mais ou menos, chega perto de uma pessoa extrovertida, bem alegre, ela também se envolve com esse tipo de energia. Então, o campo das outras pessoas, não a mente das outras pessoas, nós interferimos energeticamente. Parece que nosso amigo ali quer. Seguindo nessa linha de que nós temos essa energia e também temos essa predisposição, né, a determinado acontecimento, e também nessa linha de que nós podemos ser influenciados, talvez por outras pessoas, como seria no caso dessas, o que a gente chama dessas pessoas que às vezes têm inveja, ou popularmente às vezes olho gordo, ou ainda raiva que emana para as pessoas, como isso influencia no destino dessa pessoa que está sendo influenciada negativamente, né? Como se resolve isso? Ótimo, ótima pergunta. Aí nós voltamos aqui ao exemplo em relação à energia de cada um. Se um está com energia de alegria, de felicidade, e eu chego com o mau humor, a energia mais forte é que vai ficar. Isso funciona dentro da química. Se nós pegarmos um frio e um quente, e um líquido, né, frio e quente, por exemplo, a 100 graus e o outro a 30 graus, e nós misturarmos os dois, a temperatura vai tender a harmonizar-se.
ou seja, ficar em equilíbrio. Então, se colocarmos 80 e 30, então vai ficar ali na casa dos 50 e 60 graus. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Só que positiva para os dois ou negativa para os dois. Vai depender de como que vai estar. A energia das outras pessoas, como eu falei, uma interfere na energia da outra através de inveja, essas situações todas, se o campo da pessoa estiver aberto para isso. Ou seja, se ela estiver propensa a receber essa energia. Então, isso pode afetar, mas a energia, o único alcance que uma pessoa pode fazer para outra é a energia. A mente nunca. Então, eu não posso interferir no estado em que ela vai pensar. Então, se uma pessoa é feliz, extrovertida, ela está no momento de alegria, as outras pessoas podem criticar, podem dizer, olha, você é feia, essa verruga na ponta do nariz é muito feia, que ela vai olhar para a ponta do nariz e vai dizer, nossa, a minha verruguinha mais bonita que eu já vi. Ou seja, isso não vai interferir, mas vai depender da energia com que ela está pronta para receber. Na linha evolutiva, nesse patamar evolutivo que nós estamos, cada vez mais nós vamos nos desligando desse recebimento dessas energias de baixa densidade. Então, vou dar um exemplo assim grosseiro. Há 50 anos atrás, se alguém dissesse para o outro, olha, você é desagradável, olha, os dois já iam sair ali e iam se matar, né? Agora, vê que o desenvolvimento intelectual e moral já faz com que, se uma pessoa fala, você é desagradável, não, tudo bem, também não vou ficar muito perto de ti, vou tentar melhorar, né? Ou seja, não afeta mais da mesma forma como afetava, porque nós estamos menos animalizados, nós estamos nos distanciando daquela fase animal que nós deixamos para entrar na fase humana. E quanto mais nós estivermos distanciados, quanto mais uma consciência de mente imortal e que somos espíritos, menos essas coisinhas vão fazer diferença. Lib, vamos fazer a última pergunta da Lib, depois a gente continua na próxima quarta-feira a nossa conversa na função do horário, está muito interessante. Lib, tem internet alguma pergunta ou não? Não? Tudo bem. Então, eu li o seu primeiro livro, e daí, partindo dessa lei que não existem injustiçados, aí a gente começa a incorporar na nossa prática diária, né? E aí eu queria saber como lidar com a culpabilidade. Com a? Culpabilidade. É uma questão de conscientização. É fortalecer. Porque tudo que nós temos hoje de dados na nossa mente, quando eu digo tudo, é tudo, porque a nossa mente são dados. São dados em que nós geramos um pensamento, uma ordem mental, em função de uma reação ao meio. E esses dados foram sendo somados, o que faz com que hoje a gente diga, olha, fumar é errado, eu não posso matar. Ou seja, esse padrão moral que nós temos, ele também é evolutivo. E evolutivo por quê? Porque se nós fizemos, por exemplo, voltando ao exemplo do roubar, eu roubei numa vida passada e eu arquei com as consequências, então essas consequências, elas se tornaram dados e estão também no departamento inconsciente da minha mente. Então, se hoje eu digo, não vou roubar porque é errado, eu não aprendi hoje que roubar é errado. Eu aprendi com a experiência e ela está impressa na minha mente, inconsciente. Por isso que a gente fala que se a pessoa está pronta para entender alguma coisa, ela vai entender rapidinho. Se ela não estiver pronta, ela vai negar independente. Então não adianta tentar convencer uma pessoa a isso. E dentro dessa evolução, a culpa, ela é uma coisa a ser aprendida, a ser compreendida que é desnecessária. Compreendida no sentido de que, quando você tem culpa de alguma coisa, você se culpa.
Porque o que os outros vão dizer só fere o teu ego. E o ego também é evolutivo. Então, importa se tu fez uma coisa certa ou errada para ti, porque é tu que vai arcar com aquelas consequências. Voltando, porque não existem injustiçados. Então, nós precisamos amadurecer essa situação. Conscientização. Se eu faço alguma coisa, eu tenho que arcar com todas as consequências dos meus atos, porque eu tenho um livre-arbítrio. Então, a partir daí, sim, se tu quiser gerar uma culpa, mesmo que inconsciente, vai acabar gerando. Agora, se a situação que tu gerou foi inconsciente, não houve vítima, houve libertação, independente da situação que aconteceu. Então, a culpabilidade, ela é uma fase evolutiva. Ela vai ser superada como todas as outras fases que já foram passadas. É preciso trocar a culpa por responsabilidade. Conscientização. Eu sou um espírito eterno, eu sei que se eu fizer A, eu vou estar fazendo uma coisa boa para o grupo e consequentemente para mim. Se eu fizer B e eu gerar algum mal a alguém, eu vou estar gerando para mim esse mal. Porque o alguém que eu estou querendo fazer mal, eu não vou fazer, eu vou libertar. Então a culpa é só nossa. E vem dessa situação de conscientização. Depois que se gera a culpa, depois que se gera a ação e gerou a culpa, para retirar é difícil. Difícil assim, porque ela está impressa na memória. E a memória é um departamento eterno também. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Eu traí alguém. Aí essa pessoa, eu peço para essa pessoa, olha, me perdoa, esquece o que eu fiz para que a gente possa viver bem. Não tem como esquecer. Você pode compreender a forma com que a pessoa fez. Agora, você não vai conseguir esquecer o que ela fez. Porque o esquecer é um departamento intelectual evolutivo. Não é emocional. É a memória que te faz não errar na mesma situação daqui para frente. Ou seja, é um aprendizado que vai estar contigo como meio evolutivo, como meio de autodefesa, como meio de proteção, assim como foi desenvolvido em todas as fases anteriores, desde a fase de protozoário, animais, irracionais, irracionais não, porque não todos são racionais. Tá? Então assim, entendeu como que funciona? Bom, a gente então continua no próximo número, né? Quarta-feira que vem a gente continua a nossa conversa. Eu quero lembrar que o Dr. Júlio, ele doou 60 livros dele para o ICHEF, para ajudar, inclusive, na nossa nova sede que nós estamos adquirindo, né? Então, a gente agradece a ele essa doação de 60 exemplares dos livros e espero que vocês possam adquiri-los, deliciar-se com os livros e ao mesmo tempo ajudar a casa. Mas os livros são excelentes, dá para sentir pela conversa, pelo nível, né, da abordagem, né? Agora, num livro extremamente mais detalhado, mais minucioso, mais rico ainda, né? Então, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião, né? Eu vou pedir para você fazer um rápido encerramento, tudo bem? Uhum. Perfeito. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus Criador, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, estarmos aqui em uma continuação desse desenvolvimento intelectual e moral, e agradecemos a oportunidade de estarmos sendo sempre orientados pelos nossos irmãos que já vivenciaram essa fase evolutiva e podem acelerar esse processo evolutivo do qual nós estamos fazendo parte agora, diminuindo o nosso sofrimento com escolhas equivocadas. Obrigado aos guias e mentores, aos tantos missionários que a Terra já recebeu e, acima de tudo, ao nosso Pai amado. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.
Eu lembro a todos presentes da internet que domingo temos o nosso Camarão na Moranga, né? Então vocês podem participar. O pessoal da Austrália provavelmente não vai conseguir vir, tá ouvindo, né? Mas o pessoal que está mais...